Hoje eu vim compartilhar com vocês o porquê a ansiedade é mantida. A gente muitas vezes sente ansiedade e nem entende bem como que dá esse funcionamento, né? E eu vim contar para vocês como que esse processo acontece e o que faz com que esse processo se mantenha, não só inicie. Geralmente, quando a gente se sente ansioso, a gente faz duas avaliações, sem perceber, mas a gente acaba fazendo duas avaliações. Uma dessas avaliações faz com que a gente considere a situação a ser vivida, né, a situação que a gente tem que enfrentar, como difícil demais, como algo que a gente não consegue controlar, que é imprevisível. Então, a situação fica super valorizada. E por outro lado, tem a minha avaliação diante dessa situação. Eu olho para mim e acredito que eu sou incapaz de lidar com essa situação. Então, é como se eu inferiorizasse a minha capacidade de lidar no momento com aquela situação. Essa combinação de situação super valorizada e de comportamento subestimado, né, como se eu não fosse capaz, é a combinação perfeita para manter a ansiedade. Basta você avaliar como você costuma agir no dia a dia. Então, por exemplo, eu acredito que uma reunião é muito difícil para mim. É difícil para que eu me posicione, é difícil para eu fazer uma apresentação. Então, a reunião em si já é muito difícil para mim, muito aversiva. E por outro lado, eu olho para mim e falo, mas eu não tenho capacidade de lidar com esse contexto, com essas pessoas, em ter habilidade para me expor nessa situação, então eu me inferiorizo, né? Eu subestimo a minha capacidade. E aí, eu fico completamente ansiosa quando eu preciso lidar com aquela reunião. Isso acontece também, por exemplo, com dirigir, acontece em várias situações. Quando a gente fala de ansiedade social, com relação a participar de grupos, né? Então, se eu já imagino que tem uma festa, fora tempo de pandemia, eu já me bloqueio total de participar, porque eu acho que vai ser difícil demais, as pessoas não vão falar comigo, eu não vou conseguir dar conta naquele contexto, então supervalorizo a situação e subestimo a minha capacidade de lidar com essa situação. E aí o comportamento clássico é o evitar. Então, se é difícil demais para mim, eu vou fazer de tudo para não fazer uma apresentação, eu vou fazer de tudo para não participar daquele evento, eu vou fazer de tudo para não dirigir, porque eu acho que alguma coisa pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é a gente ficar super atento a qualquer sinal que comprove aquela nossa avaliação. Por exemplo, uma vez eu estava num atendimento e eu fico bem de frente para uma janela, no atendimento online. E durante a fala do paciente estava muito claro para mim, estava com a cortina aberta, e eu fiz assim e apoiei na mesa, né? Por conta da claridade. Naquele momento eu percebi que aquele paciente deu uma travada. Eu não tinha entendido o porquê. Mas como eu achei estranho e eu compartilho absolutamente tudo nos meus atendimentos, eu perguntei o que tinha passado na cabeça dele. E aí ele me disse que tinha pensado que foi uma grande besteira, o que não tinha relação nenhuma com a realidade. Era só a claridade. Então, quantas vezes a gente acaba deixando de fazer coisas ou pensando que o outro pode estar julgando a gente, possa estar fazendo algum tipo de avaliação, possa estar achando que a gente está falando uma grande besteira e no fim das contas é só a claridade. Sabe aquelas pessoas que vão fazer apresentações e percebem quem está no celular, quem bocejou, quem saiu da sala? Então o nosso foco quando a gente tem já uma ansiedade é nesses pontos, nos pontos que comprovam que a minha teoria de que o que eu falo não é importante, não é interessante, é comprovado. Então, esses fatos confirmam, mas será que confirmam mesmo? Será que essa pessoa não saiu da sala por um motivo particular? Será que não bocejou porque realmente teve uma noite difícil, por algum motivo também particular? Será que a pessoa estava mexendo no celular porque precisava responder uma mensagem que realmente era urgente ou estava fazendo até uma anotação sobre o que você está falando? Então, considerar as nossas avaliações apenas como avaliações e não como realidade. Se a gente sabe que a gente já tem a tendência de fazer essas avaliações, superestimando a situação, subestimando a nossa capacidade,
E esse hiperfoco para aquilo que comprova os nossos pensamentos já é um baita passo, porque o primeiro processo de avaliação que a gente precisa fazer é essa avaliação racional, né? Então, entender qual é esse contexto, para que então a gente perceba qual é o nosso comportamento. Será que eu evito? Será que eu compenso? Então, se eu me sinto ansiosa, eu faço cada vez mais, ou eu não lido com aquela situação. E a ideia é que a gente possa fazer passo a passo. Eu não estou falando que se você se sente ansioso numa apresentação, ansiosa para dirigir, para ir num evento social, você precisa já ir super pro extremo, assim, né? Então, pegar uma estrada, fazer uma apresentação grandiosa. Não, calma. A gente pode ser gentil também com a gente, né? A gente pode ir passo a passo. Se a gente sente ansiedade, por exemplo, numa apresentação, o que é o mínimo de ansiedade para a gente em relação a isso? É, de repente, numa reunião, fazer uma pergunta? É confirmar uma informação? É dar nossa opinião? E aí, é trazer algum conteúdo pequenininho, mas que tenha relação com o que está falando? É ir percebendo passo a passo a sua evolução que te leva para o resultado final, que é o desejado. Muitas vezes acontece da gente ter um desejo de um resultado e o nosso comportamento ir contra esse desejo. Então, eu quero dirigir, mas eu evito cada vez mais. Eu quero participar de apresentações, mas eu não vou me expor. E aí, o que acontece? Esse processo de evitação quase que intensifica a nossa avaliação de que a gente não é capaz. E aí, em outra situação que a gente for viver algo parecido, que eu precisar fazer alguma outra apresentação, entrar em contato com alguém, pode ser que eu lembre das vezes que eu evitei e aquela situação nova fique mais aversiva. Lembra, eu estou superestimando a situação e subestimando cada vez mais. Eu já evitei tanto porque eu acredito mesmo que eu não sou capaz. Por isso que é importante percebendo passo a passo como essa dinâmica acontece com você. E aí eu queria propor um exercício, na verdade são dois. O primeiro exercício é você perceber as situações que te geram ansiedade, quais pensamentos você tem sobre essas situações, em relação à situação em si e em relação a você mesmo, sobre lidar com essas situações e como você costuma agir. Percebe como funciona essa dinâmica para você. E se você conseguir perceber que o seu pensamento pode não ser tão conectado com o que realmente está acontecendo, pode ser que você faça uma avaliação realmente distorcida, né? A gente acaba dizendo distorcido porque é uma avaliação que não ajuda a gente a dar o próximo passo. Mas se você percebe que isso acontece com você, tenta classificar numa ordem, no começo sem ordem e depois você vai classificar numa ordem crescente, tá? Mas eu vou explicar. Então, você vai listar todas as situações que te geram ansiedade em relação a um tema específico, por exemplo, ir a uma festa. Então, tudo que for de contato social, o que te gera ansiedade? Cumprimentar alguém, manter a conversa, trocar um objeto que eu comprei em uma loja, permanecer em silêncio quando o assunto do grupo acaba, como se você fosse responsável por manter o assunto acontecendo. Então, perceba quais são as situações que te geram ansiedade, que estão meio que classificadas ali em um certo grupo, e aí depois você vai dar uma nota de 0 a 10, em que 0 é nada ansioso e 10 é uma ansiedade insuportável. E aí, você vai escolher gradativamente as situações para você ir enfrentando. Então, você vai escolher primeiro as situações que tem nota 1, só que você vai uma por vez. Não vai fazer mais de uma ao mesmo tempo e nem vai pular essas situações. Você vai vivenciar a situação 1, por exemplo, tirar uma dúvida numa reunião, para mim é 1. É uma ansiedade super levinha, então eu vou tirar uma dúvida numa reunião. Eu vou perceber como eu fiquei de ansiedade antes e depois do meu comportamento, de tirar aquela dúvida. E aí, eu só vou para o próximo passo, que pode ser, por exemplo, dar a minha opinião sobre aquele conteúdo da reunião, pode ser uma nota 2,
quando essa etapa anterior já tiver zerado. Para mim não é mais problema algum tirar uma dúvida durante a reunião. Aí sim eu vou para a próxima etapa. E isso é uma classificação individual, porque depende da situação que você está vivendo. É normal que a gente sinta ansiedade. Não é esperado ter uma vida sem ansiedade, ela faz parte da nossa rotina, faz parte do dia a dia. Ela é um sistema de proteção do nosso corpo. E se você percebe que durante situações você se sente ansioso, porque todo mundo sente ansiedade em um determinado momento, eu sinto, e você com certeza sente em algumas situações específicas, não se preocupe, isso é normal. O problema só é quando ela te limita de ter uma vida tranquila. Faz com que você tenha impacto no sono, faz com que você evite situações sociais que impactem no seu desempenho no trabalho, aí sim a gente precisa cuidar. Você descartando toda a parte física, né? Não tem nenhuma situação ligada à sua saúde que pode gerar aqueles mesmos sintomas da ansiedade, então a gente trata a ansiedade só como ansiedade mesmo. É desconfortável, é ruim de sentir, mas a gente sabe que do mesmo jeito que vieram aqueles sintomas, eles também vão embora, tá bom? Então fica aqui essa proposta para você fazer tanto a avaliação que a gente fala que é cognitiva, que é entender quais são esses seus pensamentos, essa dinâmica que acontece, quanto a parte comportamental, que é ir um passo de cada vez. Não precisa ter pressa, é só não parar. Faz gradativamente, sem cobrança, mas não deixar de reservar um tempo para cuidar de você percebendo o quanto você é capaz de lidar com as situações. E esse processo é importante que seja gradativo para que você vá se apropriando mesmo, etapa a etapa da sua capacidade. E se você pula uma etapa, pode ser que você fique tenso demais e que aquilo faça com que a sua avaliação confirme que você não é capaz, o que não é verdade, tá bom? Então, por hoje é isso. Te vejo aqui ainda essa semana. E se você tiver alguma sugestão de conteúdo ligado à ansiedade, fique super à vontade para compartilhar. Também, se você conhecer pessoas que possam estar passando por momentos em que esse vídeo pode ajudar, compartilha, tá bom? É isso, muito obrigada e até mais!